Um bom dia a todos, os queridos irmãos. Bom dia aos nossos amigos que nos assistem nesse momento. Sejam bem-vindos nesses 10 dias de oração que estaremos juntos para assim fazer um início de algo que, com fé em Jesus e com nosso esforço, vai ser algo assim ininterrupto em nossas vidas. Algo contínuo, inegociável. Que nós possamos ter sempre esse desejo de levantar pela manhã e falar com o nosso Deus. Nós iremos falar nesta manhã sobre prioridades. Quais são as nossas prioridades? Quais são as suas prioridades? Faça essa análise na sua vidinha agora. Por um pouco, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Aí nós vamos ler e nós vamos meditar em cada palavra que Jesus nos diz, certo? Então vamos ler, capítulo 6, versículo 25, diz assim. Já pegou a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Vai ser bom você ler também, você ter esse momentinho de ler o que Jesus escreveu para você, tá bom? Abra lá. Vamos lá, versículos 25 a 34. Diz assim, por isso vos digo, Jesus está dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? E o corpo mais do que vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Interessante, né? Como Jesus diz aqui. Para a gente não se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber. Jesus diz para nós ficarmos tranquilos, não ficarmos ansiosos. Interessante que Jesus disse essas palavras há muitos e muitos anos atrás. Jesus já sabia como ia estar a sociedade hoje. Nós vivemos em um mundo que as pessoas estão freneticamente correndo de um lado para o outro, em busca de coisas que para Jesus não é prioridade. Mas de acordo com o psicólogo Maslow, é a prioridade, tem sido a prioridade do ser humano. Olha para você ver que interessante. A prioridade do ser humano, de acordo com esse psicólogo, ele fez uma pirâmide e nessa pirâmide ele colocou as prioridades que o ser humano tem, que é exatamente o que Jesus acabou de nos dizer aqui, que é comer, vestir e beber. Nós vivemos numa luta constante para termos a melhor roupa, para termos uma mesa farta e bebermos aquilo que quisermos. Às vezes nem é aquilo que precisamos. Às vezes nós queremos colocar na nossa mesa nem aquilo que é necessário. Às vezes são coisas prejudiciais à nossa saúde. Queremos nos vestir com roupas que nem mesmo eu me agrado, mas porque a sociedade impõe, eu quero vestir, eu preciso vestir. Jesus nos convida a ficar tranquilos. Diante de uma sociedade com depressão, com síndrome do pânico,
com a síndrome do pensamento acelerado, com as pessoas com o psicológico todo transtornado, Jesus diz o seguinte: aquietai-vos. Jesus convida a mim e a você para nós ficarmos calmos, que Ele vai nos sustentar. Ele vai dar tudo o que nós precisamos, basta nós confiarmos nele. E o interessante é que aqui nos versos, Jesus fala que as flores se vestem com a melhor roupa, né? Jesus fala também que os passarinhos não semeiam e eles comem. Jesus está dizendo para nós por que nós estamos preocupados. Se nós somos muito mais valiosos do que esses bichinhos, Jesus está dizendo isso. Que nós somos muito mais valiosos. E nós estamos aí nessa correria, preocupados. Jesus nos convida a entregar toda a nossa vida a Ele em oração. De manhã cedinho, antes de você começar os seus afazeres, entregue a sua vida para Jesus. Conta para Ele quais são os seus anseios desse dia. E confie que Ele vai fazer o melhor. Jesus nos dá a fórmula. Olha que interessante. No versículo aqui, no próximo versículo, que é no versículo 34, Jesus nos dá a fórmula de como conseguir todas essas coisas. Todas essas coisas que nós buscamos. Que é comprovado que o ser humano fica buscando por essas coisas. Jesus nos diz o seguinte, lá no versículo 34. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos, nós temos. Por que nós somos tão cabeça dura? Por que nós somos tão teimosos? Por que nós queremos confiar nas nossas forças, queremos confiar nas nossas habilidades e competências? Sendo que elas podem acabar assim, numa fração de segundo. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém. É Deus que permitiu que eu e você abrisse os olhos nesta manhã. Para que nós pudéssemos ter o privilégio de ouvir essa mensagem e de sair para o nosso dia hoje confiantes de que Deus está cuidando de tudo para nós. Nós precisamos entregar por inteiro as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração a Jesus. E deixar que Ele vai fazer o melhor para nós. Eu acho interessante um versículo que está escrito lá no livro de Salmos. No livro de Salmos, capítulo, deixa eu ver aqui, vou encontrar para vocês. No livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2. Jesus diz, olha o que Jesus diz. Ele diz que enquanto nós ficamos de um lado para outro correndo, preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber e com aquilo que a gente quer adquirir, Deus dá para os seus filhos que estão descansando e dormindo. Olha para você ver. E olha o que Jesus nos diz no versículo 34. Jesus nos diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está tratando aqui da nossa ansiedade, de uma doença que as pessoas gastam muito dinheiro para tratar. E Jesus está dizendo para nós: vem até mim, vem conversar comigo. Tira um tempinho pela manhã, em vez de você já sair correndo para fazer as suas coisas, tira um tempinho pela manhã e vem conversar comigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ouvir suas inquietações. Eu quero ouvir os teus anseios. Eu quero ouvir as tuas necessidades. Jesus sabe de todas as coisas que estão no nosso coração. Mas Ele quer que nós falemos com Ele, que a gente converse com Ele. A coisa mais gostosa que tem é você ter um amigo em quem você pode confiar e você contar a sua vida para ele. Você contar as suas alegrias, contar as suas tristezas, contar os seus sucessos e insucessos. Jesus quer ser esse amigo. Você acha que ter um amigo é importante? Você acha que ter uma amizade é importante? Jesus quer ser esse amigo. Jesus quer estar conosco, Jesus quer nos ouvir, Jesus quer estar cada vez mais juntinho,
quer saber o que acontece na nossa vida. Ele quer ser esse amigo que nós tanto desejamos. Eu falo para vocês porque há um tempo atrás eu tinha uma amiga que nós conversávamos muito. Nós conversávamos de tudo, nós passávamos horas e horas conversando. A gente tinha assunto, assim, o tempo todo a gente tinha assunto. E eu amava conversar com ela. E eu tenho certeza que ela também amava conversar comigo. Mas aí o tempo foi passando, algumas coisas foram acontecendo, e a gente foi se afastando, e a gente já não conversa mais como conversávamos antes. E se você me perguntar hoje, Moni, como está o seu relacionamento com essa sua amiga? A resposta que eu tenho para te dar é a que acontece quando nós não temos intimidade com Deus. A nossa amizade está muito frágil. A gente está distante uma da outra. A gente já não sabe mais o que se passa na vida da outra. Jesus quer fazer parte da nossa vida. E nós precisamos entender de que nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ele quer nos ouvir. Ele é esse amigo que quer nos ouvir. Sabe? Ele quer saber se você está bem, ele quer saber se você está feliz. Ele se alegra com o seu sucesso. Ele chora com o seu choro. Jesus quer estar conosco. Jesus convida. Se for para pensar, Jesus nem precisa de nós, mas Ele está convidando a mim e a você para que nós possamos ter intimidade com Ele, para que a gente possa ter esse tempinho com Ele. Fortalecer, sabe, a amizade. Quando a gente conversa com Jesus, quando a gente conversa com um amigo, a amizade só se fortalece. E quando a gente não tem essa conversa, que é a oração, a nossa amizade fica cada vez mais frágil. E Jesus quer que a nossa amizade com Ele seja cada vez mais forte e firme. E nós precisamos orar. Vamos então orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a ter esse desejo, a colocar Ele em nossas vidas como prioridade, sabe? Colocar Jesus realmente como prioridade, porque Jesus quer ser o nosso amigo. Jesus quer ser esse amigo que a gente tanto precisa. Jesus quer ter intimidade conosco. Então, se você deseja, se é o desejo do seu coração, ter Jesus como seu amigo e fazer uso da oração, porque a oração é muito importante. Nós precisamos orar. É a oração que nos ligará diretamente com esse Jesus, que nos fará receber as bênçãos que Ele tem preparado para nós, as bênçãos que Ele promete para nós na sua santa